Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Que o seu amor nos envolva, permitindo com que os nossos corações e as nossas mentes se tornem mais receptivos às palavras que nos serão dirigidas hoje à noite pelo nosso irmão Aloísio, para o qual pedimos as bênçãos do mais alto, a inspiração do Cristo. Louvado seja, Senhor. E louvado seja Deus, nosso Pai e Criador. Aqui te pedimos permissão para iniciar a nossa atividade desta noite, sob a tua proteção e inspiração. A nós que vamos ouvir, te pedimos sejam ampliadas as nossas possibilidades de entendimento e de assimilação. Que o teu amor, que a tua paz e que a tua luz envolva todo o nosso planeta e a toda a humanidade, hoje, agora e sempre, Mestre querido. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Hoje temos o nosso alô aqui, que vai nos comentar esse texto, né? O capítulo 23 do livro Pão Nosso, cujo título Não é de Todos. O benfeitor Emmanuel, então, destaca o versículo 2 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde está escrito: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E nos escreve, então, o nosso amado benfeitor. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se for a borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam o esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela
são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por a adquirir. Assim, então, vamos passar aqui a palavra para o nosso Alô. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que os amigos espirituais carinhosos possam estar conosco e facilitar para todos nós o entendimento de uma mensagem tão valorosa, um chamamento tão profundo como este, que o apóstolo Paulo vem trazer para todos nós, e o amigo Emmanuel, nosso benfeitor espiritual, nos ajuda a compreender esse texto. Bom, meus irmãos, as cartas de Paulo, todos nós, né, já ouvimos aqui pessoas até mais capacitadas para falar, foram cartas e são cartas que constituem um chamamento muito importante para a elevação das almas. Quando Paulo se propõe a fazer um trabalho de evangelização, de viajar por todos aqueles lugares, com todas as dificuldades que hoje são sanadas, caminhando ou com jumentinho, ou de camelo, ou se sacrificando como ele fez, juntamente com outros trabalhadores da seara, outros companheiros que acompanharam Paulo nessa lida. Nós sabemos que muitas foram essas dificuldades. E quando ele passava por aqueles lugares, pelas comunidades, que fundava aquele núcleo de estudo da Boa Nova, ele tinha o cuidado de, em seguida, acompanhar a evolução daquelas pessoas, cartas que ele respondia, ele escrevia, para saber como o núcleo se encontrava. Como um pai querido, uma mãe amorosa, que deseja saber dos seus filhos, estando longe, até em outros países, saber como eles se encontram, né? Como eles se comportam diante das dificuldades enfrentadas lá. E não era diferente, porque a preocupação de Paulo era com a obra espiritual. Ele não tinha preocupação da evolução material, do progresso que acontecesse para aquela comunidade se tornasse rica e poderosa. A preocupação, todo o foco dos seus ensinamentos, de sua orientação, era para que aqueles irmãos continuassem humildes, trabalhando na divulgação daquela boa nova. E fizesse com que aquela plantinha que ali foi colocada pudesse florescer e eles pudessem regar aquelas ideias luminosas, né? Aqueles pensamentos positivos, sadios, que a comunidade pudesse abraçar. E abraçando, poder viver aqueles momentos para que a mensagem de Jesus pudesse chegar em outros lugares e florescesse em todos os caminhos onde passasse. Paulo, então, ele roga o concurso em favor dos trabalhos evangélicos para isentar os serviços do Senhor dos homens maus e dissolutos. E aí ele justifica,
de que declarando que a fé não é de todos. Isso porque entre as pessoas que ali se encontram, entre aqueles que ali estavam, com certeza iria surgir pessoas que não tinham o mesmo sentimento daqueles que estavam desde o início e que já materializavam em seu coração a vontade de multiplicar a mensagem de Jesus. No meio deles, entre eles, surgiam os homens, né, dissolutos e maus, que o dissoluto é o airados, bocântico, desfeito, desregrado, devasso, dissolvido, libertino e etc. Então, eram as pessoas que, com certeza, ia aparecer, como aparecem em muitas casas e muitas instituições sérias, em muitos lugares que você deseja realizar um bom trabalho, sempre vai aparecer alguém deste nível. E aí a preocupação de Paulo é que se tomasse cuidado. Por isso ele afirma, a fé não é de todos. Porque aqueles que estão ali, vivendo com sinceridade a mensagem de Jesus, tentando multiplicar as ideias, né, luminosas que Paulo deixou, esse sim detinha a fé em seu coração. Mas outros poderiam surgir, portanto, necessário se fazia, né, acordar aqueles irmãos e dizer a eles, continuem trabalhando. Agora, observem que homens dissolutos vão surgir e vão tentar desfazer a obra do nosso Pai. Alerta também o caminhante de Damasco de que as criaturas perversas se aproximam dos núcleos de trabalho, causando-lhe prejuízo, e a necessidade de mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O convertido de Damasco ainda afirmava de que sobre a cor religiosa, ou seja, vestimenta exterior, a vivência em aparência, elas eram fáceis acontecer. Viver de aparência, colocar vestimentas que lhe apresente como sendo um agrupamento religioso, em qualquer lugar isto pode se dar. O problema é viver a mensagem que o Evangelho propõe na vida de cada um de nós. Podemos estar aqui no Centro Espírita e aqui ouvirmos as mensagens, todas as informações preciosas que Kardec traz através dos Espíritos para nos esclarecer, e mesmo assim mantermos a nossa vida em aparências, né? Sem querer adentrar o conhecimento, buscar a compreensão verdadeira daquilo que os Espíritos estão nos colocando e simplesmente passar ao léu como qualquer pessoa, como se fosse uma borboleta voando sem destino algum. Então, quando Paulo coloca que a rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, aí ele afirma que, todavia, a fé revelar-se-á pura, incondicional, sublime em raros corações. Então, a gente sabe que numa instituição séria, numa casa religiosa, existem pessoas cujo coração está voltado para Deus. O trabalho é ali constante em busca
do melhoramento interior e da busca por ajudar os outros companheiros que ainda não estão no mesmo nível de compreensão. Agora, é importante que se atente para o detalhe de que se revelará pura, incondicional, esta fé sublime em raros corações. Então, há pessoas que não vão conseguir perceber de pronto a mensagem de Jesus. Mesmo assim, vai continuar e todos poderão dar apoio uns aos outros, onde juntos aprenderemos, reaprenderemos todas as lições que forem necessárias para o nosso crescimento interior. Fala também o apóstolo que trata assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio. Alguns fazem isso. E que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia, errante, sem rumo. O apóstolo diz também que, acima das necessidades do corpo físico, do trabalho material, que exigem esforço, coragem, o essencial do espírito nunca será solucionado pela expectação inoperante. Ou seja, é importante se manter o trabalho. Não apenas em você estar buscando as ideias luminosas ou pensando em construir algo, grandioso, mas principalmente em você trabalhar operante, colocar o seu trabalho de forma que ele produza algo de bom. Quando você faz algo inoperante, quais serão os resultados? De positivo, não sei se alguma coisa vai surgir. Mas quando você trabalha com dedicação, quando você coloca a sua alma naquilo que você está fazendo, com a sua sinceridade de propósito, claro que a transformação se dá com todos nós. A todo momento, nós estamos buscando nos melhorar, compreender as nossas vidas. Lembra a mensagem apresentada pela a nossa amiga Thalita na semana passada? Inconstantes, os inconstantes, é aqueles que batem de porta em porta, ao mesmo tempo, em procurar tantas portas, termina não encontrando nenhuma para se abrigar. Então, nós, estudantes, aprendizes da doutrina espírita, precisamos acreditar nos princípios que a doutrina traz para cada um de nós. Lembra quando Kardec diz que o medo da morte ou a falsa ideia da doutrina espírita se dá justamente por aqueles que não conseguem nem querem aprofundar os estudos da doutrina para entender mais profundamente o sentido real dos ensinamentos. O estado de quem espera alguma coisa é a criatura inoperante. Viver de probabilidades, esperar acontecimento de forma improdutiva, esses, com certeza, não podem ser os seguidores do Cristo, nem aqueles que estão no agrupamento criado por Paulo. Ele alerta essas pessoas queridas, esses irmãos, para que não se deixe ser inoperante. Daí
a gente já ouviu quantas vezes se comentar que Paulo não aceitava ser beneficiado por qualquer tipo de coisa relativa ao trabalho que ele realizava. Se tornou ali esqueci a profissão dele, tecelão, e em cada lugar que ele chegava, as pessoas ofereciam. Inclusive, nas próprias cartas diz, não é por não ter merecimento, não. Porque, moralmente, equilibrado, como era o caso, né, do apóstolo Paulo, ele poderia muito bem aceitar ali, né, um banquete, um alimento que lhe oferecesse, mas ele preferia. Ele dava mais valor ao comer daquilo, do fruto que ele próprio estava produzindo. Então, ele queria fazer com as suas próprias mãos, né, se alimentar e sobreviver com seus próprios esforços. Né? E hoje, infelizmente, a gente ouve falar de altos salários de pessoas religiosas de outras crenças e que recebem mesmo casa e bens para que se mantenha fazendo aquela atividade. E Paulo, então, tinha todo esse cuidado para dizer aos seus irmãos do caminho que era importante eles continuarem na firmeza de propósito, né? Trabalhando ali exatamente como foi o início e como foi implantado a obra do cristianismo. E o apóstolo diz também que, acima das necessidades do corpo físico, o trabalho material, existem necessidades essenciais do espírito que nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Nós já também falamos. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiam e sofrem por adquirir. Então, o que a gente percebe também, meus irmãos, é de que Paulo aqui fala sobre esta fé, esta certeza, essa firmeza de propósito. E no capítulo 11 dos Hebreus, Paulo fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Então, quando é que nós podemos dizer que a nossa fé se fortaleceu? Que nós realmente acreditamos? Porque tem Haroldo Dutra, por exemplo, ele fala que a crer ou não crer, isso é questão de crença. Isto não é fé. Fé é a entrega. Fé é a vivência. Kardec diz que a educação é a formação de novos hábitos. E o que se pode fazer para auxiliar nesta mudança? Cultivar os bons hábitos. Acreditar ou não acreditar, isso não é fé. Fé é a certeza, é a entrega. Fé é uma certeza que traz serenidade profunda à alma. A fé é uma certeza que a minha alma se entrega
e essa entrega é verdadeira. E podemos aí ver o exemplo do bom samaritano. A entrega dele para com aquela pessoa que ali estava caída. Poderia apenas dar alguma coisa para facilitar a tranquilidade daquele homem, ajudar de alguma maneira. Mas ele coloca-se à disposição, ele entrega por todo e faz além daquilo que seria o necessário para cuidar daquele homem caído. Quando a gente ouve falar de Madre Teresa de Calcutá, que entrega a sua vida pelo trabalho das pessoas mais sofridas, e chega a afirmar de que não descansaria enquanto uma pessoa sofrida estivesse vivendo próximo dela. Quando a gente ouve falar de Irmã Dulce, que colocando-se à disposição para ajudar numa obra elevada, bonita, e muitas vezes recebendo um não como resposta, voltava na sua humildade a pedir novamente para que aquela pessoa, de alguma maneira, fosse tocada em seu coração e pudesse ajudá-la no trabalho que ela desenvolveu aqui no nosso estado, no estado da Bahia. Então, isso é entrega. Isso é além de acreditar. Isso é você colocar o seu coração à disposição do bem, para que aqueles valores ali entronizados na sua alma possa atingir a outras pessoas. Eu me lembro de Eurípides Bassanufo, que estando na sala de aula, dando aula para seus alunos, naquele momento silenciava e, num estado de bicorporeidade, afastava-se, aparecia em um outro local para curar uma pessoa que estava pedindo por socorro. Isso é entrega, né? Isto é fé. Isto é algo que vem de dentro e que nós só compreenderemos no momento que estivermos vivendo essa energia, essa força, né? Esta fé. Portanto, a preocupação do apóstolo Paulo deve ser a preocupação de todos aqueles que dirigem, conduzem almas para um trabalho espiritual, sabendo de que os cuidados precisam sempre acontecer, sempre chamando aqueles ao estudo, à busca do conhecimento, né? Porque só através mesmo do estudo, do aprofundamento, é que nós vamos entendendo o caminho que queremos seguir. E aí, todos nós chegaremos, talvez, a uma etapa de nossas vidas que valerá a pena os esforços que nós empreendemos. Portanto, peço a Jesus, nosso mestre amorável, que nos faça a todos entender a sua mensagem e fazer com que cada um de nós, na pequenina posição em que nos encontremos, façamos também a nossa parte. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Agora sim.